Vamos lá, então, mais um podcast Negócio de Viagens. E hoje nós vamos falar, na verdade, sobre o empresário, ou sobre o eupresário. E estamos aqui com a Micaela, ou como é o seu Instagram, Micaela Transforma. Bem-vinda. Obrigada. É uma honra, uma gratidão imensa em estar aqui. Já acompanho o Marrone há um tempo e estou muito feliz em poder compartilhar alguma coisa com vocês. Show, tenho certeza que ela vai agregar muito. A Micaela faz parte de outros grupos, né, que a gente tem em comum, né? E aí, precisando de alguém para falar sobre esse eupresário, que assim, todo mundo que vem aqui fala de ferramenta. Fala de CRM, fala de anúncio, fala... legal. Mas a gente sabe que atrás da ferramenta tem uma pessoa. Né? E geralmente, 99%, quando a gente olha no espelho, a gente acha o culpado da nossa falta de dinheiro, né? Exatamente. E aí eu queria começar, na verdade, assim, para o pessoal entender né, da tua história, assim, como Micaela. Como é que surgiu o Micaela Transforma? Então, o Micaela Transforma é bem recente. Existe aí desde o ano passado, mas é o segundo momento da minha primeira empresa de consultoria. Então, para falar um pouquinho, assim, como eu cheguei nessa área de gestão e de gestão empresarial, eu sou formada em licenciatura em História. É uma curiosidade que eu sempre gosto de trazer, gosto de compartilhar. Né? Até para libertar uma das amarras, que é o medo da mudança. Né? Então, a gente estava falando antes de iniciar sobre ter diversas empresas, diversos segmentos, e a mudança faz parte da minha trajetória profissional. Então, eu me formei muito jovem em História e logo nesse momento eu decidi que eu queria trabalhar com gestão. Na época, achei que seria gestão escolar. O tempo foi passando, né? E eu acabei tendo outras empresas há um tempo atrás, até que eu caí no mundo corporativo. E nesse momento, quando eu caí no mundo corporativo, eu comecei a trabalhar com gestão, metodologias e processos. Implementação de processos nas empresas. Fiquei por mais de 5 anos exclusiva em uma grande empresa aqui da região do Vale dos Sinos, que é uma das maiores do segmento calçadista. E depois de 5 anos exclusiva como consultora dessa empresa, surgiu o Micaela Transforma. Então, eu decidi abrir as portas e chegar nesses pequenos empresários ou nessas empresas de um homem e uma mulher só para ajudar a organizar um pouco a vida e sair um pouco do caos de trabalhar sozinho. Show, perfeito. E deixa eu te perguntar, já aproveitar para agregar para o pessoal, assim, o nosso público aqui, a grande maioria é home office, trabalha sozinho ou trabalha casal, e é uma renda extra, assim, que ele está tentando fazer virar um negócio principal para no futuro talvez ele trabalhar. E assim, falando de características da pessoa, o que você vê de diferença assim, dessa pessoa que está na renda extra, presa, e do empresário, né, o cara que vive do negócio? Tem uma diferença mental aí, psicológica? Tem, com certeza. E, inclusive, eu mesma passei por esse processo. Quando eu tinha uma renda principal sendo consultora de uma grande corporação e decidi abrir o mercado e me lançar sozinha no mercado, lançar a minha empresa atendendo em contraturno, em outros momentos, outras pequenas empresas. Sem a menor dúvidas, o principal para conseguir fazer essa diferenciação é não tratar a tua renda extra como um bico. Isso é legal. É fundamental que mesmo que tu faça no final de semana, que tu faça fora do horário, que tu tenha algum outro trabalho, alguma outra remuneração mais fixa ou principal, tu trate a tua gestão de milhas, o teu negócio digital como um negócio, como uma empresa. A partir do momento que tu consegue ter esse conhecimento, trazer essa percepção e colocar isso no teu colo, aí tu vai passar a gerir o teu negócio. Mesmo que seja só tu no quarto da tua casa. Você sabe que eu falo bastante disso, tá? Assim, se você entrar na live, eu tô falando disso, porque eu sou contra a renda extra. Eu entendo que a renda extra ela é uma etapa, mas ela tem que ser uma etapa tipo estágio. Legal, tô fazendo estágio, mas tem prazo para acabar. É 6 meses, 1 ano, 2 anos, você tá com foco de aprender, mas não dá para ficar estágio a vida toda. E isso que você comentou, assim, de ter esse, né? Ou seja, não tratar como um bico. O que muda na prática? Ou seja, o que trata como bico faz como e o que trata como negócio faz o quê? Ou seja, o errado e o certo. Vamos lá. O que trata como bico é aquele empresário ou aquela pessoa, eu nem consigo não chamar de empresário, né? Mas é aquela pessoa que vai fazer de qualquer jeito, ou talvez não de qualquer jeito seja a melhor palavra, mas ela vai estar trabalhando sempre no feeling. Sempre no feeling. Eu sinto que aqui é o melhor caminho, eu acho tal coisa, mas acha com base em quê? Né? Esse teu feeling chega um momento que ele não vai te sustentar. Ele pode ter te dado o pontapé inicial.
Ele pode ter te trazido a coragem de começar um negócio novo, de começar um negócio de extraturno, mas ele não vai te sustentar por um longo tempo. E a gente tem muitos exemplos disso no próprio meio digital. Quando muitas pessoas, lá na época da pandemia, se lançaram no digital e cresceram por hype de momento, por hype de segmento de negócio, mas hoje, se tu não tiver uma estratégia, se tu não tiver uma estrutura, tu não se mantém. Então, mesmo que seja um trabalho que tu faça como extra ainda, é o momento de tu aprender e de tu organizar a casa. E uma coisa interessante ali que, né, você falou do feeling, eu nunca não tinha pensado no feeling, mas eu vejo que é assim, só que daí ele depende da motivação, né? E hoje eu não estava motivado para gravar vídeo. Então você está criando um negócio que vai depender de quando você está motivado. E para ser honesto, na vida de um adulto brasileiro médio, a maioria dos dias você não está motivado. Não. E aí você faz o quê daí? Então, inclusive, tu fez um post recentemente que eu achei sensacional, falando sobre a tua motivação e tinha um boleto na tua frente, sim, assim, para pagar. Vários boletos. Né? Então, a motivação principal, e é por isso que as pessoas iniciam buscando uma renda extra, né? Ou para juntar ali um capital para fazer algum investimento ou realmente para sobreviver e para pagar as contas. Mas o que vai te fazer sair desse feeling, e tu perguntou anteriormente também do como, é implementar processos na tua rotina para te apoiar na tua disciplina. Porque motivado tu não vai estar todos os dias. Sem contar que vai ter algum momento da tua vida que, sei lá, o teu cachorro vai ficar doente, o teu filho vai ter algum problema na escola, a tua esposa vai precisar de algum apoio e aquilo ali vai impactar na tua rotina de trabalho, mesmo que seja no horário extra. Então, a tua disciplina e entender o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer até o final desta semana é fundamental para que tu chegue ao final de um ciclo. Eu tenho um pé na área da TI, na área da tecnologia. Então, na TI, a gente é acostumado a trabalhar com sprints, né? Então, que ao final da tua sprint, da tua semana, do teu bloco de tempo, tu consiga ter certeza do que tu conseguiu realizar. Quais foram as tarefas que tu conseguiu realizar para o teu negócio. Aí, tu vai começar a ter um outro olhar. E assim, eu vejo, né, que você falou, né, do ter problemas, porque a pessoa vai ter problema. E é quase que espiritual, assim. Quando começa a dar certo, começa a surgir problemas, né? Sim. Que é para te testar. Dizer, você tá motivado? Então me mostra agora que eu vou tirar teu banco, vou tirar teu celular, teu filho vai adoecer e você vai ter que fazer, assim. E hoje, na tua mentoria, né, que é um método para isso, o primeiro pilar dela é o quê? Assim, a pessoa te procurou e disse, olha, não consigo fazer, tô começando. Qual é a primeira coisa que você faz? Né? Então, a minha mentoria hoje, ela é baseada em 3 pilares, que é o que eu chamo de método APA, que é o autoconhecimento, o posicionamento e o plano de ação. Porque geralmente, e isso tu deve ouvir todos os dias também, quando as empresas ou as pessoas nos procuram, eles têm a mesma dor. Eu preciso vender mais. Sempre o fator motivador é esse. Eu quero vender mais porque eu quero pagar a conta. Só que a gente tem toda uma base por trás até chegar no momento de a pessoa vender mais. Porque assim como um dos teus convidados que teve aqui recentemente, o Carlos, né? O Carlos Lucas Prof, beijo, abraço pro Carlos, meu professor também. Como ele fala, a venda é consequência. Então, a gente tem que entender o que tu precisa fazer antes ou o que tu não está fazendo que está te impedindo de vender. E aí, a gente chega no meu primeiro pilar, que é o autoconhecimento. Se eu não entender as minhas travas, os meus medos, aquilo ali tá me impedindo de fazer um post. Se eu não tô bem hoje e tá me impedindo de fazer um post e de divulgar o meu trabalho, eu preciso entender o porquê. E tu só vai entender o porquê trabalhando o teu autoconhecimento. Então, é imprescindível. Nossa, isso é fantástico porque eu vejo assim, ou a pessoa não faz algo por uma trava de habilidade, eu não sei ligar a câmera. Ok, você resolve isso em 15 minutos. Só que o que te impede, depois que você aprendeu a ligar e não fazer no horário que despertou, você colocou lá, gravar vídeo, aí tocou e você fica, né? Tô enrolando aqui pra ver se aparece algo pra que eu não precisa fazer. Até a mosca voando fica mais interessante. Qualquer coisa, né? Tanto que todo mundo agora tem o TDAH, né? Virou moda agora, né? Se não tiver TDAH, não pode ganhar dinheiro. Exato. Só que tem uma questão, eu chamo de moral. Tem alguma coisa que a pessoa diz, não, eu não posso vender mais porque se eu ganhar mais dinheiro vai acontecer algo e vai. Mas e para resolver isso? O que você faz além de chacoalhar a pessoa? O bom é que é remoto, né? E não dá pra... A sorte da pessoa. Da sorte da pessoa. Mas assim, eu sempre inicio conversando e entendendo de forma muito profunda com a pessoa quais são os medos da pessoa.
Quais são os medos que essa pessoa tem? Quando a gente entra no processo de mentoria, e eu aprendi isso na prática, porque eu sou mentorada, eu já fui mentorada diversas vezes, né? Então, isso eu vivi muito na prática. A mentoria, tu tem que ter estômago para fazer a mentoria. O mentorado precisa entender que a mentoria vai doer, porque a gente vai diagnosticar até chegar naquela feridinha que de fato te trava. Por quê? Tu comentou antes sobre habilidade, né? Ah, e o meu celular não é bom, não sei mexer na câmera. Isso a gente vai resolver, a gente vai aprender. A gente vai fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem em mãos naquele momento. Ah, porque eu quero ter um estúdio lindo, eu quero um cenário perfeito. Se tu depender disso, todos os dias tu vai achar um empecilho. Então, ok, me conta, conversa comigo. Vamos entender o que é que tá te doendo ali dentro. Porque tudo que for tangível é mais fácil da gente resolver. Então, vamos conversar, vamos entender quais são os teus medos, os teus receios. E daí a gente segue o trabalho. Claro que isso não se resolve em apenas uma conversa. Muitas vezes é um processo, é um trabalho de muito mais encontros, mas desde o primeiro momento que a pessoa entra comigo na mentoria, eu gosto de deixar muito claro isso. Aqui a gente está em campo seguro. E se tu não permitir que eu te conheça para descobrir os teus medos, eu não vou conseguir te ajudar. Então, agora é o momento de abrir o coração. E algo que eu também gosto de trazer, Marrone, é que a mentoria, ela é campo seguro para isso. E a gente vai trabalhar isso de forma prática. Então, quando a pessoa traz, mas eu tenho dificuldade de gravar um story. Tá, mas por quê? Qual é o problema? O problema é se ver, o problema é falar, porque para tudo hoje a gente tem solução. Se o problema é falar, tem diversos aplicativos de teleprompter hoje em dia que te permitem começar. Ah, mas eu não sei fazer roteiro. Eu sento junto contigo e a gente cria juntos um roteiro no ChatGPT. A gente sabe que essas soluções a gente encontra. Sim. Ah, mas eu ainda tô com dificuldade. Então, a gente precisa conversar. Para cada desculpa, a gente vai ter 2 soluções. Exatamente. Eu gosto de falar isso. Porque ferramenta é muito simples, né? Principalmente 2026 que a gente está falando, né? Até para você ter uma ideia, né, do contexto do podcast. O podcast Negócio de Viagens, que inclusive era negócio de milhas, mas evoluiu porque o pessoal vai além das milhas, é um método. E nesse método a gente tem um evento que acontece 2 vezes por ano em Porto Alegre. E lá tem todas as ferramentas, que inclusive é o pessoal que está com a gente aqui. Tem a ferramenta para o cara poder emitir as passagens, tem a ferramenta para ele poder achar, sei lá, uma oportunidade, tem o CRM, tá tudo lá. Só que ele precisa ir lá e fazer aquilo, né? Ele precisa, mesmo não querendo, mesmo chorando, mesmo o que for, ele tem que ir lá e tem que mexer. Então eu concordo 100% que essa primeira trava é pessoal. E você falou algo fantástico ali, que inclusive vai dar um bom corte, que é mentoria dói. E eu falo muito assim, mentoria não é aula. Porque às vezes, por exemplo, eu vou lá e eu entrego a minha mentoria. Olha, minha mentoria é de criação de conteúdo viral. Daí eu te entrego o conteúdo viral. Daí eu digo, bom, agora você precisa fazer 5 conteúdos da forma que a gente combinou, que eu te mostrei. Você vai me entregar, eu vou analisar e a gente vai marcar a próxima mentoria. Daí a pessoa não faz. E aí eu cobro. E aí? Não, semana que vem. Legal. Só que tem uma hora que ela se faz de demente e ela pula e diz assim, quando a gente vai marcar a próxima mentoria? Eu respondo, quando você me entregar o que a gente combinou na primeira. Porque a pessoa acha que mentoria é aula, né? Não, agora ela vai me ensinar sobre como é que eu falo para a câmera. Legal, ela te ensinou. Agora você fala por bastante tempo, que vai ficar horrível no começo, né? Sim. Eu não assisto o meu conteúdo, tá? E ninguém começa excelente, né? Falando em profissionalização, fica uma dica aqui para você que emite muito com milhas, seja como agência ou como gestão. Speed Milhas, tá? Parceiro nosso aqui que profissionaliza o teu negócio, tanto na parte de pesquisar as tuas passagens, que você faz tudo por dentro do portal deles, quanto na hora de emitir, tá? Você simplesmente coloca os dados, faz o pagamento e pronto. Eles utilizam o banco de milhas próprio, tá? Mais rápido, mais seguro e mais eficiente. Para você poder experimentar sem custo algum, tá? Sem cadastro de cartão, simplesmente você faz o cadastro, inclusive no CPF, e já sai utilizando. Vou deixar o link para vocês aqui, tá? Até porque se começasse, teria começado, né? 10 anos atrasado, né? Exato. E depois do pessoal, ou seja, estou trabalhando isso, a gente está indo, qual é a segunda letrinha do teu método ali? A segunda letrinha é o posicionamento, que é como eu quero ser visto e como eu quero ser percebido pelo meu público. Né? Então, primeiro, eu preciso entender o que me trava. E, em segundo momento, é como eu quero ser percebido. E esse é um desafio, Marrone, que as pessoas também precisam entender que ele vai sofrer mudanças. Há um tempo atrás, o meu posicionamento, eu era gestora de pessoas para startups e empresas de tecnologia da informação.
Hoje, eu sou mentora para pequenos negócios. Também trabalho ainda com tecnologia da informação, assim como tu comentou antes, né? Que tu tem a tua mentoria de milhas, mentoria de viagens, faz, né, apoia todo o contexto, mas também tem autoconhecimento envolvido ali no teu conteúdo. Mas o segundo pilar, o posicionamento, ele trabalha em como tu quer ser percebido pelo teu público. Como tu quer ser visto. Porque a gente precisa tomar essa decisão para divulgar o nosso conteúdo de forma mais assertiva, para ele chegar em quem realmente tem que chegar. E eu acredito fortemente que o posicionamento, quando tu, enquanto profissional, define isso, tu consegue ter mais confiança na entrega do teu trabalho. Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com empresas, com equipes de 150 pessoas já. Eu trabalhei com 7, 8 gestores de forma simultânea. E por um momento, eu adotei esse posicionamento e eu busquei empresas desse mesmo porte. Mas naquele momento, eu não estava me sentindo 100% confortável. Porque eu tinha trabalhado por 5 anos dentro desse contexto, mas aí entra o meu pilar, o primeiro, autoconhecimento, onde eu ainda tinha um pouco de medo e de receio de trabalhar como consultora de empresas tão grandes. Então, eu ajustei o meu posicionamento, trazendo a seguinte visão. Onde eu vou me sentir mais confortável de atuar? Nesse momento, são negócios menores. Eu organizo negócios para equipes de até 10 pessoas. Esse é o posicionamento que eu tenho hoje. Eu vou mentorar empresas de 1 até 10 pessoas na equipe. Nesse posicionamento que eu escolhi para mim, eu me sinto mais confortável. Então, a entrega do meu trabalho ela vai ser muito mais assertiva. Quando tu define o teu posicionamento e tu te sente seguro nele, abre ainda mais portas para te seguir fazendo o teu trabalho. E a comunicação, né? Que é o que você nunca vai conseguir falar para todo mundo. E mesmo que você consiga, mas eu consegui um microfone que todo mundo me escuta. Legal. Mas quando você está falando algo que aquele público não concorda, ele vai te rejeitar. E aí você está falando, dando atenção para alguém que nunca vai comprar de você. Então eu falo muito, assim, o meu modelo também tem isso. Assim, o primeiro é o modelo de negócio, que é para saber como é que você vai ganhar dinheiro com o negócio. Porque muitas vezes você é ótimo, você está no modelo de negócio errado. Por exemplo, a gente conversou aqui, né, nos bastidores antes de começar. Eu tive academia, tive loja de suplemento, tive barbearia, tive um monte de coisa. Qual era o problema ali? Era o meu modelo de negócio. Porque eu era o mesmo. Só que eu estava no modelo de negócio que, por mais que eu pedalasse, a bicicletinha não saía do lugar. Sim. Quando eu peguei o meu autoconhecimento e fui para um modelo de negócio legal, opa, mudou tudo, que no meu caso foi a internet. E aí entra o posicionamento. Porque tem até uma frase que todo mundo conhece, mas poucas pessoas conhecem a verdadeira, o significado verdadeiro dela, que é aquela história de dar pérolas aos porcos. A verdade é que se tu der pérola ao porco, vai quebrar aquela pérola, ele vai comer e vai se machucar, e vai ficar bravo contigo, e vai reclamar que você não deu comida. Só que às vezes a tua pérola é você tentar desenvolver alguém que não quer aquilo. Então, quando tem um posicionamento claro, você falou, são empresas, empresas até 10 pessoas, a gente começa te desenvolvendo para depois ir para o teu posicionamento. Exato. Até porque, para ele chegar no posicionamento, ele tem que estar desenvolvido. E você vai saber o que ele realmente pode entregar, né? Exato. Senão ele está com potencial, está usando metade da carga do celular dele, né? E tem que entender se ele quer isso, né? Porque hoje em dia tem muitas empresas que querem vender mais, querem crescer, mas não querem se desenvolver. E o mundo ele tá tão complexo, o mercado tá tão complexo, que hoje em dia não tem como tu crescer se tu não voltar alguns passinhos atrás, estudar e entender qual é o posicionamento que eu quero, para o modelo de negócio que eu quero e onde eu quero chegar. Então, assim, essas reflexões, elas são, hoje em dia, imprescindíveis, elas são muito importantes, mas é difícil fazer sozinho. E é por isso que eu acredito tanto no modelo de mentoria, que ele te traz o direcionamento e ele te traz a validação. Porque essa questão que tu comentou sobre comunicar para o público errado. Quem nunca sentiu a dor de ofertar o serviço e ouvir do teu cliente, nossa, mas está muito caro. Achei que era mais barato. Achei que era mais barato. Poxa, gente, hoje em dia, mentores... A própria internet, ela está vendendo conhecimento. Por quê? Ninguém mais quer parar para estudar.
O mentor, ele é pago para estudar pelas pessoas. Sim. E chegar e trazer as respostas de forma pifada. O quão caro é isso, né? Isso não é nem mensurável, o tempo que tu dedica para absorver aquele conhecimento. Mas aí, quando a gente ouve do cliente, né? Nossa, achei que era mais barato. Nossa, quanto tempo eu vou levar para recuperar esse investimento? Aí a gente volta, né? Nessa questão do posicionamento, de tu falar com o teu público adequado. Hoje em dia, dos filtros que eu faço para selecionar o meu público é perguntar o porquê. O porquê tu tem uma empresa, o porquê hoje tu procura uma mentoria para te desenvolver enquanto líder. Porque precisa de mim. Né? Exato. Não sei. Então, né? Eu já sei que vai dar errado. Você quer fazer sabendo que vai dar errado ou vamos descobrir o porquê, né? Eu vou te trazer uma resposta que para mim já é uma red flag, assim, já é uma bandeirinha vermelha. É quando eu pergunto para a pessoa, por que tu tá buscando mentoria? Ah, porque eu quero mais dinheiro. Tem certeza? Dinheiro todo mundo quer. Todo mundo trabalha por dinheiro, a gente não pode ser hipócrita. Mas tu tá disposto a te desenvolver? Tu tá disposto a abrir a tua cabeça e trazer conhecimento novo para dentro dela? Porque senão a gente não vai dar certo trabalhando junto. Então, esse é um posicionamento que eu adotei no meu trabalho e que eu levo também para os meus mentorados. Porque a gente trabalha a liderança e a gente sabe que existem diversos estilos de liderança. Existe o estilo democrático, existe o estilo mais coercitivo, existe o estilo coach, existe o estilo mais empático. Existem diversos estilos de liderança. Qual vai ser o teu posicionamento principal? Como tu quer ser visto pela tua equipe? Tanto que uma das minhas perguntas de diagnóstico para fazer esse filtro, essa definição do mentorado, é exatamente sobre o posicionamento. Como tu quer ser visto pela tua equipe? Como tu quer ser visto pelo teu público? Show. E tu sabe que você comentou ali da função do mentorado de entregar o método que funciona. Olha, isso aqui eu já errei, já fiz e esse caminho é mais seguro que esse. Né? Ou seja, é isso que o mentorado faz, né? Uhum. Olha, a tua ideia é muito boa, mas ela vai demorar 5 anos. Se você separar ela em partes e executar, que nem um aplicativo. Você não vai lá e contrata um time de 100 pessoas e cria o Uber. Não. Você primeiro faz um formulário que a pessoa manda, né? Você vai criando por partes. Porque eu falo muito assim, não é só o dinheiro. Tá, mas então eu posso não pagar os 5, 10, 20 mil da Micaela e aprender sozinho? Pode. Só que você vai levar um tempo. Vai levar mais tempo. 3, 4, 5 anos. Que, sinceramente, vale muito mais do que os 4, 5, 10 mil. E não é só o tempo, porque, assim, eu errei muito, tá? Eu sofri muito. Eu nem falo muito sobre isso na internet, mas eu sofri muito até chegar onde eu queria. E você fica com umas cicatrizes. Uhum. Só que quando eu tinha 20, 22 anos, era legal, era até divertido, não tinha o que comer, eu dormia, entendeu? Sim. Fazia umas flexão, fazia abdominal e ia dormir. Mas e agora, com 40 anos, casado? Será que dá para você fazer para as pessoas? Não, gente, olha, eu não quero investir, então por isso vocês vão sofrer junto comigo, para que lá na frente a gente tenha uma história bonita para contar. Não é a vida real isso aí, né? Não funciona, né? Pode ser bonito para contar numa palestra, mas na vida real a tua família te deixa. É, exato. E hoje em dia, um dos posicionamentos que eu trago, e eu vou estar agora no próximo mês, inclusive, comunicando ele mais forte no meu Instagram, é o empresário da vida real. Que é esse cara que tem essas cicatrizes, que sofre essas dores, que sim tem uma agenda lotada. Que não tem tempo para aparecer todo dia, Exato. Almoçando no restaurante caro. Você então, falou sobre isso ontem, né? Exatamente. Sabe? Tem vezes que não vai dar tempo de fazer tudo o que a gente quer. E não é porque tu tem uma agenda desorganizada. Porque eu tenho uma dor que eu levo para os meus mentorados, que foi a dor de uma agenda organizada. Eu perdia compromisso, eu esquecia, eu passei por um processo, inclusive, de terapia para conseguir chegar numa agenda organizada. Não foi nada fácil para mim. Fiz mentoria com o Carlos também sobre agenda e foi sensacional, indico para todo mundo. Hoje eu consigo ter esse know-how para também compartilhar com os meus mentorados, mas foi uma dor muito grande que eu tive ali. E hoje eu trago isso para o meu posicionamento. Eu quero o empresário da vida real. O empresário que já testou e errou, o empresário que não tem medo de falar sobre o erro. O empresário que não tem medo de falar sobre a sua dor e que vai ter a mente aberta, a cabeça aberta para dizer, olha só, eu estou disposto a aprender junto contigo. Por que isso, Marrone? Porque essa é uma das principais travas de fazer o cara executar o que precisa ser executado. Porque
Assim como a academia, que muita gente acha que paga academia e o shape vem, Não né? precisa nem ir. Não precisa nem ir, a mentoria acontece o mesmo. Tem muita gente que acha que contrata a mentoria e agora eu vou ficar famoso. Agora o meu produto vai vender. Mas aí a gente entra, né, com a segunda parte, só que você precisa executar o processo. Eu sempre falo que o mais barato da mentoria é o valor, é o preço. Tá, 5 mil aqui, legal. E agora? Agora vai começar. E eu vou te dizer, vai ser 10 vezes pior, porque a tua vida piora antes de melhorar, né? Sim. Porque antes você não tinha tempo e você fazia aquilo que você... Ah, vou gravar um videozinho para não falar que eu não tô gravando. Só que agora você tem uma pauta do que você tem que fazer. E você vai ter que tirar alguma coisa boa da tua vida. Sabe? Eu lembro que quando eu tava nesse processo de transformação para dar certo, na época que foi tão... Né, eu sou meio radical, assim. Eu lembro que eu vendi a minha TV e o meu sofá. Porque eu não queria me permitir sentar para fazer isso. Porque sempre que eu sentava, eu lembrava, eu disse, eu não cheguei onde eu quero. Então eu não posso estar aqui. Só que para não ficar passando por isso, eu fui lá e vendi. Vendi, sei lá, R$200 os dois. Pronto. Resolveu bem rápido. Tinha uma sala com vazio. Mas eu pensei, o dia que eu der certo, no meu conceito de dar certo, vai ter um sofá aqui. Hoje eu tenho um sofá, tem as coisas, mas ele precisa ter esse alto, dizer como é que eu funciono. Por exemplo, eu sou o cara do radical. Eu comecei a fazer jejum esse ano, 20 horas direto. Eu era um cara que ficava 3 horas sem comer, ficava mal-humorado. Comecei nesse ano, uma vez por semana eu faço. Ontem, inclusive, foi meu dia. Deu 22 horas sem comer. Caramba! Só que simplesmente foi. Não foi assim, não, vou fazer 4, depois 10. Não, a partir de amanhã isso não acontece mais. E a próxima letrinha do teu método, qual é? É o plano de ação, que é onde a gente entra na parte de execução, de É o fato. trabalho mesmo. É o trabalho mesmo. Só que o que acontece? Do ano passado para cá, eu adotei uma estratégia nova, e até vai ser bem bacana de compartilhar aqui com vocês, que foi inverter o meu método de cabeça para baixo, literalmente. Por quê? Sim, a gente tem que se conhecer, sim, a gente tem que adotar o posicionamento, mas o que todo mundo quer? A ação. Dentro da construção do método, ela seria o último pilar, mas tu acabou de trazer um ponto que conecta muito com a metodologia. Eu sou radical, eu preciso sentir a mudança. A gente é movido por isso. Então, do final do ano passado para cá, e eu comuniquei isso também na minha rede social, disse, gente, tá vindo novidade, eu vou reestruturar o meu método para 2026. É a mesma metodologia, só que eu inverti ela, de cabeça para baixo. Por quê? A partir da tua ação, eu vou entender o teu posicionamento e quais são as tuas dores. Então, me conta o que tu faz, me conta o que tu já está executando para eu conseguir identificar onde que estão os teus gargalos. Mas a gente vai trabalhar o teu posicionamento, que é o que tu quer e onde tu quer chegar, e por que tu não está conseguindo fazer isso. Legal. Você pega o histórico dele, ou seja, deixa eu ver o que você já fez. E a partir disso a gente vai ir para o A, vai ir para o P e vai voltar para o A de novo, só que agora melhorado. Sabe que tem um livro bem antigo, por sinal, que é de coach, que é o jogo interno do tênis. Inner Game é o nome. É bem interessante. Isso eu não conheço. Bem legal e bem antigo. Por que eu tô falando isso? Porque esse livro fala o seguinte. Tinha um treinador que ele queria melhorar o saque de um jogador. E ele falava, fulano, baixa o braço, baixa o braço. E o cara não conseguia. Ele achava que tinha baixado. O que ele fez? Ele botava um espelho na frente do cara na hora que ele batia na bola. Quando ele viu que ele estava fazendo errado, ele começou a consertar. E aí entrou essa história do jogo interno do tênis. Ou seja, deixa eu ver que eu estou fazendo errado. Porque hoje eu falei sobre isso até, porque as pessoas acham que se eu estou fazendo algo que não está dando resultado, é só eu fazer mais vezes. Não. Se você está fazendo dieta e não está emagrecendo, não é a quantidade de dias que vai fazer você emagrecer, é mudar a dieta. E nessa ação, o que entra nisso aí? Você fala de digital, muda o produto, o que rola aí? Eu trabalho a estrutura da empresa da pessoa. Então, vamos lá. Vou trazer um exemplo que conversa mais com o teu público, né? Sou eu apenas ou eu e a minha esposa. Ok, me mostra como tu organiza as tuas tarefas. O que tu tem de organização? É um caderninho? É uma planilha de Excel? Qual é a ferramenta que tu usa? E eu sempre vou partir da ferramenta que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu organizo as minhas tarefas em um caderno. Tá, ok, me mostra como tu define as tuas prioridades. Aí eu vou entendendo o formato que a pessoa trabalha. E a partir dali, a gente vai criar alguns objetivos. Eu aprendi uma metodologia na TI que eu gosto muito, tá? Nunca crie mais coisas do que os dedinhos da sua mão. Porque se for além dos teus dedos da mão, tu vai esquecer, tu não vai conseguir lembrar. Como a gente está começando, e geralmente as empresas são de pequeno porte, eu gosto de trabalhar 3 objetivos. 3 objetivos, e desses 3 objetivos a gente vai criar 9 ações para chegar no resultado final dele. Aqui a gente já tem
9 execuções que tu vai ter que fazer, já tá ótimo. Que pode ser o mês inteiro, 6 meses, o ano, depende do nível, né? Exatamente. E aí eu trago um pouquinho da metodologia de OKRs, que é a metodologia da Google, que são os objetivos e resultados-chave, que também vem lá da TI, que é o meu principal know-how, né? Então, a metodologia de objetivos e resultados-chave, ela te orienta a trabalhar de forma trimestral. Porque o mundo está mudando muito rápido, o mercado muda muito rápido. Então, eu vou entender e vou apoiar esse mentorado, a gente construir objetivos pensando sempre no trimestre. Dependendo do tamanho da estrutura da empresa, e por experiência, eu sei que aquela estrutura pode durar um semestre. Mas onde é que está o principal ponto de tudo? E também é outra comunicação que eu estou trazendo em breve agora para 2026. É o follow-up que muda o jogo. Não adianta tu planejar, tu mapear objetivos, colocar no papel e tu não avaliar se tu tá chegando nesse resultado. No meio do caminho, né? Eu tenho que me pesar antes do dia final, né? Exato. Eu não posso só deixar pro dia do vestido e dizer, pois é, não emagreci agora. Vou cortar um braço? Não adianta, Exatamente. Né? Exatamente. E tu tem que analisar o dado, né? Porque vamos trazer para o contexto da academia. Muitas pessoas vão na academia e não se sentem, se pesam e não se sentem emagrecendo na balança, mas tu transformou o teu percentual de gordura em massa magra. Então, a gente tem que olhar o dado de uma forma um pouquinho mais profunda, mas simplificando, voltando um pouco. A gente vai olhar como o cara define as suas prioridades e as suas tarefas. E a partir do que ele já tem, eu vou ajudar a gente a granularizar isso, transformar em tarefa mesmo. Ok, o nosso objetivo é vender mais consultoria de viagem. Tá, ok, tu já tem a metodologia para isso? Não tenho. Então, a gente vai escrever a tua metodologia e vai deixar ela redondinha. Vai transformar isso num produto. Vamos documentar o teu trabalho. Isso aqui a gente vai fazer até semana que vem. E assim eu vou quebrando por períodos e por tarefas de entrega para conseguir acompanhar a execução da pessoa. Ao longo do plano de ação, aí os gaps vão aparecendo. Sabe que isso de documentar, eu já te vi fazendo ou falando sobre isso. E assim, ninguém faz isso, tá? Meu público Sim. aqui, 99% não faz isso. Porque a pessoa fala o quê? Não, mas é que é complicado. Eu tenho que escrever meu trabalho. Não, mas é que muda muito. Eu sei, eu entendo tudo isso. Mas qualquer coisa dá para você documentar. Primeira pergunta para o cliente, ele vai de carro ou vai de ônibus? Ok, se for de carro, eu vou para esse caminho, se for de ônibus, eu vou para esse. Só que qual é o problema? E aí eu vou pegar uma experiência, né? Eu gosto de fazer, comparar coisas. Por exemplo, eu lembro quando eu queria ajudar minha mãe a cozinhar. Tá? Minha mãe queria fazer um bolo, mãe, eu vou te ajudar. Daí tu fica na volta lá, né? Correndo na volta, parece um poodle ali, né? Quando sente cheiro de comida. O que eu faço, mãe? Da mãe, pega o ovo, daí tu tá aqui. Agora pega a água, tá aqui. Só que ela não tem um método para te ensinar. É tipo ensinar a dirigir. Uhum. Você já viu como é que é na autoescola? A pessoa diz, olha, agora faz isso, agora faz aquilo. Pede pro teu pai te ensinar a dirigir pra te ver. Vai ele nem sabe o que ele faz com os pés. Vai indo, tu vai sentir. Não, tu vai sentir a hora de tirar o pedal. Aí o carro apagou. Tu não sentiu? Não. Minha mãe dizia assim, não, tu vai sentir quando o bolo ficar pronto. Mãe, não tem como eu sentir porque eu nunca fiz um bolo. Exato. Não, mas tu vai sentir, meu filho, confia. Então, isso é muito importante, porque senão você não consegue nem ter ajuda, né? Uhum. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu fiquei 3 horas num orçamento de viagem. Eu começo a me perguntar o que ela deve ter feito. Ela deve ter ido até o lugar para ver onde a pessoa vai ficar, para dizer, não, ele vai ficar aqui. Porque não tem como alguém levar 3 horas para um orçamento. Só que eu sei o que ele faz. Ele fica andando em volta do mesmo lugar. Porque, sei lá, é tipo emagrecer. Cara, é comer, dormir e treinar. Tá, você tem um treinador? Tem. Você tem um nutricionista? Tem. Você tá dormindo bem? Tá. Então agora é psicológico. Agora vamos para outro, vamos para o psicólogo agora, porque aquela galera já resolveu, né? E pensando nesse público que tu falou de agência, de agente, de gestores, voltando lá para o A, o que você imagina que é uma trava? Uma trava desse público? Pensando na pessoa, assim, tipo, provavelmente isso aqui está acontecendo. Boa pergunta. Esse cara que faz de qualquer jeito, que faz quando precisa, porque esse é o problema hoje. Preciso de dinheiro, tem que vender uma passagem. Não precisa? Não, semana não preciso nem olhar. Tô de férias. Eu acredito que são 2 pontos, tá? Um deles é não acreditar no profissionalismo do seu trabalho. Porque a partir do quando a pessoa ela não acredita de verdade no profissionalismo do trabalho, de que aquilo ali é um trabalho, de que esse conhecimento não é qualquer pessoa que tem, e que a entrega da passagem comprada aproveitando os pontos do cartão, do melhor hotel reservado, da melhor combinação de horários para a pessoa não ficar
dormindo horas em aeroporto de madrugada, se ela não acreditar que esse resultado dela gera valor de fato para o cliente, ela vai fazer de qualquer jeito e vai travar. Então, eu acredito que não acreditar no profissionalismo do seu trabalho é uma trava muito grande, porque faz o teu trabalho voltar para o bico. E não é. Não é bico. Eu não tinha pensado sobre isso, mas é aquela história do cara do pedreiro, né? Você está colocando um tijolo na parede ou você está construindo uma muralha para proteger a cidade? Exato. Com certeza o cara do tijolo, ele está só pelo horário, né? Bom, falta 10 tijolos que eu posso ir embora. E o outro diz, não, vou ficar um pouquinho mais hoje, porque daí eu preparo. E isso com certeza. Você sabe que eu vendo bem porque eu não vendo. Você quer ver eu não vender, a pessoa me fala assim, me convence a comprar. Deus me livre, imagina. Porque depois eu vou ter que te convencer a fazer o que eu vou te mandar e aí a gente vai brigar. A gente não vai se dar bem. Mas como eu acredito demais no que eu faço e tenho, né? Ou seja, eu vivi todos esses problemas para hoje fazer as pessoas não viver esses problemas, eu vendo muito por causa do conteúdo. Então, eu acredito que isso aí é um problema mesmo, a pessoa não... Tipo, é só uma passagem, né? Mas ele compraria em outro lugar. Mas aí ele teria um monte de problema que contigo ele não teria. E aí, falando do P daí, vamos lá. Falamos do A. E o P, onde é que tá? O posicionamento é se desafiar a não ser julgado. O posicionamento está em se desafiar em dar a cara a tapa, mostrar o seu trabalho, falar sobre o seu trabalho. E eu estou trazendo isso muito para o digital mesmo, tá? Que é se expor. Se expor, escolher se expor de alguma forma. Porque, como a gente falou anteriormente, o teu posicionamento pode mudar. Há tempos atrás, eu era focada no corporativo, em equipes grandes, em equipes híbridas, remotas. Hoje, eu estou focada em pequenos empresários, em equipes menores. Tem gente que pode estar me julgando. Mas por que você não continuou focada na startup, sendo que tu tem um conhecimento específico de tecnologia? Porque eu não quero mais. Eu decidi me posicionar de outra forma porque eu acredito no valor que eu entrego para o pequeno empresário que está sofrendo. Foi um posicionamento que eu adotei. Mas o julgamento, ele sempre vai existir. Mas agora o cara era gestor de milhas. Poxa, mas alguém precisa contratar um gestor de milhas? Sim, tem gente que quer contratar um gestor de milhas. Eu sou uma pessoa que eu quero viajar, eu não quero ter que me preocupar com toda a logística. Muito pelo contrário, ou eu delego para as minhas amigas, ou eu peço, né, contrato alguém para me ajudar, chamo, né, conhecidos meus que trabalham, que fazem esse trabalho. O gestor de milhas hoje, ele é um daqueles trabalhos que a gente falava antes da pandemia, quando as pessoas discutiam assim, quais são os trabalhos que não existem. Sim. E que vão existir daqui 5 anos. Gestor de milhas é um. Gestor de viagens é um deles. Há tempos atrás, pelo menos, não era tão popular. Eu não sei há quanto tempo se popularizou isso no mercado. Mas hoje é um trabalho sério. E o posicionamento, nesse caso, vem em se expor. Em ter a coragem de se expor, de ser lançado no mercado, porque as pessoas vão te julgar ou pelo teu sucesso, ou porque acham que tu não está fazendo como deveria, ou porque daqui a pouco tu virou blogueiro. Que bom, né? Quem que trabalha no digital que nunca ouviu isso? Mas agora tu virou blogueiro? Graças a Deus, se for para eu ganhar milhões de publi, mas blogueira com orgulho. Sim, depois que tá pagando a viagem para todo mundo, aí é lindo, né? Pô, que legal, cara. Pô, teu trabalho é muito bacana. Mas quando eu tava lá falando sozinho... E para você que quer profissionalizar a tua renda com milhas, agência, venda de milhas ou gestão, Sul Milhas, dia 17 e 18 de abril, tá? Mais informações aqui na descrição. Aproveita, vem para Porto Alegre, dá uma passeadinha em Gramado e com certeza aí vai agregar muito para você e para o teu negócio, tá? Link na descrição. Eu abro a live, às vezes tem 3 pessoas. E assim, uma coisa muito, muito louca, que é o quê? Às vezes tem 20 pessoas na live e você tá lá falando. Aí não rola uma conexão, porque é comum a pessoa estar na live e mandar uma mensagem. Pô, estava na tua live, queria saber não sei o quê. Às vezes tem 3 pessoas na live. E aí uma dessas pergunta e você vai lá e responde. Essa pessoa depois vem e entra na mentoria. E aí eu fico refletindo, meu Deus, olha só. Imagina se eu desmotivo porque tinham 3 pessoas na live. Só que eu fiz o contrário. Já que tem 3, eu vou lá e pergunto, Micaela, qual é a tua dúvida? Tem 3 pessoas, eu sei, eu tô vendo o nome delas. Você fala, olha, minha dificuldade é autoconhecimento. Legal, eu resolveria assim. Você me chama, a gente fecha. Só que quando tem 20, 30, 50, talvez eu não dê atenção. Nem consegue, né? Não vi quem entrou. E aí aquele menor te dá. Só que o que você falou do posicionamento é muito isso, assim, né? É até um comprometimento, né? Cara, me comprometi a fazer isso, faça. Por pelo menos 30 dias seguidos, analise e aí, né, ajuste.
E o próximo? E o plano de ação para esse cara aí? O plano de ação é o que eu sou mais apaixonada da metodologia. Assim, eu sou muito processual. Quem me conhece ou já trabalhou comigo, não importa em qual empresa foi, em qual segmento, eu sou muito processual, porque o processo ele te dá visibilidade se tu está executando ou se tu não está executando. Então, o plano de ação, ele vem muito na organização da rotina das pessoas. E a rotina é uma coisa engraçada, né? Porque há tempos atrás, as pessoas falavam muito mal da rotina. A rotina destruía casamentos. Ai, ninguém quer cair na rotina, ninguém quer viver na rotina. Só que quando a galera acabou com a rotina, a galera percebeu que se jogou no caos. E agora eles querem a rotina. E agora eles querem a rotina de volta, romantizando a rotina de volta. Ai, eu amo a minha rotina, né? Aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual, enfim. Mas o plano de ação, ele vem da organização da tua rotina. O que tu vai fazer todos os dias quando tu sentar para trabalhar? Primeira coisa, qual é o teu horário? Se tu trabalha, se tu faz a gestão de milhas como um extra, ok, legal, primeiro começa por aí. Tu vai me dizer qual o dia da semana que tu vai trabalhar e qual horário. Porque se a gente não souber qual a carga horária que tu tem livre, eu não vou saber quantas tarefas cabem ali dentro por dia. Então, o primeiro ponto é esse. A gente precisa fazer essa organização. Então, no plano de ação dentro da metodologia da Mentoria Transforma, ele começa assim. Me fala quanto tempo tu tem para trabalhar nesse negócio. Ah, eu tenho 3 horas por dia. Legal. O que a gente vai começar fazendo? Prospectando. Então, a nossa meta vai ser prospectar 5 clientes no dia, porque nós temos 3 horas de trabalho. Tu vai investir ali meia hora de Instagram, porque tu não é tão acostumado. Vai investir meia hora de Instagram, vai fazer teu follow-up, vai nutrir teus leads, vai conversar com eles. E depois, o que tu vai fazer? Tu vai estudar um pouquinho? Estudar as viagens em alta, tu vai estudar o mercado, vai estudar promoções de agências, vai escolher algum destino que tu vai compartilhar com o pessoal, que tá barato e que tá valendo a pena viajar nesse período. É isso que tu vai fazer? Então, beleza, vamos dividir. Se tu tem 3 horas de trabalho, é 3 tarefas, acabou. Sim, 5 dias, 15 horas. Na semana que vem, tu me mostra o que tu fez, eu analiso e te ajudo. Avalie você sabe o que resultado. parece que a gente combinou, tá? Parece que eu te paguei para você falar isso. Por quê? Essa semana eu tive uma cobrança mais forte no mentorado, que a gente fez isso aí. Olha, você vai fazer isso aqui, vai mandar essa mensagem, vai fazer isso. Daí passou a semana, eu disse, fulano, e aí, como é que foi? Cara, fiz 7. Como 7? Se a gente tem 10 dias. Deixa eu entender. Você foi pessoalmente? Não, fiz só 7. 7 tu faria num dia. E os outros dias, o que você fez? Não, é que eu não entendi, não sei o quê. Ok, tem culpa minha, vou te explicar de novo, vamos fazer. Mas não tem como você... Ah, eu estou fazendo sem medir. Porque às vezes a pessoa diz assim, cara, eu não estou tendo resultado. Eu tenho mentoria em grupo, que daí a pessoa faz no ritmo dela, tem o meu acesso, não é individual. Eu digo, legal, me mostra os seus últimos 5 dias. Ali já dá uma tremedeira, né? Sim. Se fosse pessoalmente, acho que a pessoa desmaiava. Aham. Me mostra os últimos 5 dias. Deixa eu ver quantas pessoas tu falou, quantos orçamentos tu fez, para quantos tu ligou, quantos posts tu fez. Já vou olhar teu Instagram aqui. Você não postou nada? Então, cara, é que assim, eu tô de férias. Bom, então teu resultado é proporcional à tua falta de trabalho. Exatamente. Né? Assim, eu costumo dizer que não existe resultado ruim. O resultado é a consequência do trabalho. Se você me falar que você prospectou, ligou, fez tudo que eu combinei contigo, me mostrar ali, eu gravei para te mandar e tá errado, opa, peraí. Isso é uma exceção na Terra, mas vamos estudar que talvez, né, sei lá, foi pré-carnaval, as pessoas não querem falar contigo. Mas geralmente é isso, a pessoa não consegue seguir aquilo, né? E aí ou ela não pede ajuda por vergonha, do tipo, Sim, sei acontece lá, bastante. é idiota o que eu vou te perguntar. Não é idiota. Idiota é você ficar enrolando, dando e volta, não trazer dinheiro para casa e se ocupar. Porque você fica longe da família, né? Porque hoje o problema do milheiro é esse. 7 da noite ele chega em casa e diz, vou me trancar aqui e vou trabalhar. Legal, é uma dor, né? Teu filho tá lá brincando. Eu cansei de dar mentoria, Sim. cansei. E lá embaixo, quando eu morava em outro lugar, tinha uma casa com piscina, tava o povo na piscina e tibum na piscina. E eu lá trabalhando. E raiva, porque eu dizia, meu Deus, eu queria estar lá. Mas eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Valeu a pena. Só que agora você ficar ali navegando, olhando vídeo de YouTube com a tua família lá, no final do mês você não gerou resultado e se distanciou da família, né? Mas a gente tem um problema grave e eu acredito muito que talvez agora a gente comece a desmistificar um pouco isso. Começa, mas, enfim, alguns empresários eu vejo já fazendo isso, que é desromantizar a vida do empresário autônomo.
daquele cara que trabalha sozinho, que trabalha por conta. Tem um post no meu Instagram que ele traz justamente esse questionamento. Você abriu uma empresa para quê? Para fugir do dono? Para não entregar o resultado para o dono, para não ser cobrado? Só que nesse momento o dono é você. E é justamente por isso que as pessoas procuram mentores. Me ajuda a organizar as minhas tarefas e me ajuda a avaliar os meus resultados. Porque sim, é extremamente difícil fazer sozinho. Olha quantas empresas tu teve, toda a trajetória que tu teve para te conseguir entender que o teu resultado dependia de ti, a análise do teu resultado também dependia de ti, que ninguém ia te cobrar. Desculpa. Eu sou empresária há 11 anos. Eu também já vivi algumas coisas dentro da minha empresa, também eu já me enganei trazendo desculpas para mim mesma. E quando chegava no final do mês, eu olhava o resultado e pensava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O dinheiro não veio. E o problema é que se você olhar para o lado, se você não está num ambiente de empresários, você olhar para o lado e falar, poxa, esse mês não foi bom. Vai ter mais 5 falando, pois é, não, mas tá assim, 2026 tu te prepara, que vai ser de mal a pior. Você diz, poxa, então eu não tô tão mal. Só que se você está num ambiente de empresários, alguém te perguntar, legal, e vai fazer o que no próximo? Exatamente. O que você precisa que eu possa te ajudar? Por que tu avaliou o resultado só no final do mês e não em uma semana ou 15 dias? Não vou fazer um sprint menor e dizer, a cada 10 dias eu vou ligar um alerta. Exatamente. Então, o ambiente é fundamental, né? Porque para tirar esse cara de casa, tudo bem, ele pode não sair fisicamente, mas ele tem que estar num ambiente, até que nem você falou ali, protegido para ele falar, cara, não tá dando. Eu vou ter que parar. E para que consiga conversar com alguém a ponto de construir uma solução. Porque muita gente só quer trazer o problema. É aquilo, eu não quero a solução, eu só quero reclamar. Sim, só quero falar. E o empresário mesmo, e quem trata o seu trabalho extra como um trabalho, com profissionalismo, como empresário, ele precisa querer buscar uma solução. Né? Porque, vamos lá, voltando, a gente vai olhar para o plano de ação. Não quer dizer que o plano de ação que tu montar para determinada pessoa em determinado lugar do Brasil que tu está mentorando, o plano vai ser sempre perfeito. Existe um monte de fatores envolvidos. Hoje tu tem um caminho que tu sabe que é um caminho assertivo, mas não quer dizer que ele vai ser sempre perfeito, que tu não vai precisar de ajustes, que a gente não vai ter que avaliar uma série de fatores externos, inclusive a economia, dependendo do segmento. Sim, tem carnaval em seguida, né? Exato. Uma das discussões que a gente teve num clube de negócios e que eu achei sensacional, que foi lá no Clube Next, foi como você vai lidar com os eventos de 2026, com o número elevado de feriados, com as eleições e com a Copa do Mundo. Tu precisa se preparar e pensar em soluções para isso. Então, quando eu falo sobre a romantização do empresário, do pequeno empresário, eu trago muito essa pauta. Tem muita gente na internet que vende que tu abrir a própria empresa é igual liberdade de tempo. Mas tu precisa trabalhar para construir essa liberdade de tempo. Pode levar 10 anos, né? Para você poder estar aqui gravando e estar faturando. Exato. Pode levar 10 anos. E aí, você tem 10 anos até dar certo? É. E assim, uma coisa que você falou que é fantástico, que eu falo muito disso, assim. Eu até falei essa semana com o mentorado. Eu disse, nós estamos na fase de ter ritmo de jogo. Eu fui atleta. A primeira coisa que você tem que fazer para o atleta é que ele tenha ritmo de jogo, que ele aguente correr 1h30 e dizer, cara, legal, foi bom o jogo. Porque senão ele entra, que nem luta. A maioria dos lutadores não estão preparados para lutar 12 rounds. Ou ele derruba o cara no primeiro ou no segundo, ele vai perder. Então você não quer que ele ganhe, você quer que ele aguente apanhar por 12 rounds. Consegue apanhar por 12? Legal. Agora vamos aprender a derrubar o cara antes dos 12? E eu vejo que o empresário muitas vezes é isso, né? Ele tá para dar certo em 90 dias. Não, eu tenho que dar certo em 90 dias porque é aniversário do meu filho. Tá. E se não der? E se, sei lá, choveu, que nem a gente teve ano passado ali, a enchente aqui no sul. E aí? Sim. Teve um mês que muita gente não conseguiu vender. E aí, o que você faz? Eu fecho tudo. Ok, mas vai continuar a tua vida. Não vai acabar, né? Vai ter um próximo. A gente tem que pensar numa solução, né? E por isso que eu confio tanto na estrutura da minha mentoria, que ela começa olhando como tu executa o teu plano de ação, mas ela avalia o teu posicionamento e ela avalia quais são os teus gaps de autoconhecimento e de inteligência emocional, que é sobre teu estômago que tu acabou de falar, né? Então, assim, que é quantos rounds tu vai aguentar. Isso é inteligência emocional. É o quanto tu está preparado para ouvir tantos nãos, para fechar um mês com faturamento zerado ou com faturamento super negativo. Não vai ser todos os meses assim. Tu tá olhando a tua sazonalidade, a tua previsibilidade, quais meses que as pessoas não viajam. A gente precisa olhar para o macro,
para daí a gente conseguir entender o micro e chegar no teu dia de trabalho. É o zoom, né? Tu vai dando zoom na foto, olha, tem uma espinha, mas deixa eu ver. Não, mas a espinha é preta, mas deixa eu ver. Não, não é espinha, é um Exato. pontinho. Ah, ok. E quando tu fala, Marronim, quanto tempo a gente precisa, sim, ter essa conversa com os mentorados e entender. Se tu tem menos tempo, a gente vai precisar de mais dedicação. A gente precisa ter tração. E a gente precisa entender a tua rotina para entender como a gente vai encaixar essa tração. Vou trazer o meu exemplo. Hoje eu tenho uma empresa que eu abri, que agora tem 3 meses e meio, Impulso Fitness, inclusive, sigam o @, uma academia sensacional aqui em Novo Hamburgo. Então, nós abrimos, tem 3 meses e meio a academia. Ela exige uma dedicação um pouco maior de tempo de mim. O meu conteúdo da minha mentoria teve um período que ele parou. Não parou 100%, claro, mas ele reduziu. Eu sei exatamente o número de views que eu perdi. Eu sei exatamente o número de pessoas que eu parei de impactar e estava dentro da minha previsão, estava dentro do meu plano de ação, porque eu estava traçando energia em outro lugar. Agora é o meu momento de retomar. Diversas vezes eu falei, vai entrar uma comunicação nova, porque eu decidi o meu posicionamento e está dentro do meu plano de ação. E a pessoa sabendo que ela vai ter 10 feriados, ela consegue combinar com a família o seguinte, olha, já que a gente vai ter 10 feriados para ficar junto, porque eu não consigo abrir a loja porque não tem fluxo, eu vou trabalhar 1 hora a mais. Então é combinado, legal. Porque senão você não combina, quer trabalhar, a esposa, o marido diz, poxa, não vai vir para casa? Não, eu estou trabalhando, pô, mas de novo. E aí você trabalha de qualquer jeito, querendo ir para casa, dá tudo errado. Agora combina, né? Você sabe, tá lá, já tá dizendo. É que nem eu digo, que nem Natal. Ah, mas no Natal é complicado. Mas tem Natal todo ano. Exato. Faz 2000 anos que tem Natal. Você ainda não conseguiu prever que vai ter Natal ainda. Exatamente. Tá. E aí, quando tu traz tudo isso para um plano de ação, tu consegue trabalhar muito melhor o teu calendário. Fica mais leve para tomar a decisão, né? Porque eu sei que eu vou ter que tomar a decisão. Exato. Fica mais leve, fica mais previsível. E daí, sim, a gente está falando em tu ter uma estrutura para te ter uma empresa, lidar com o caos, mas tu tá mais preparado para lidar com o caos, porque tu tá organizado. Sabe que eu gosto muito de dirigir com o Waze. A minha esposa até briga porque tudo eu faço com o Waze. Porque o Waze ele me mostra alguns detalhes. Por exemplo, tem polícia, tem um radar, tem lombada e eu me preparo para aquilo lá. E o planejamento de uma empresa é isso, né? Olha, vai ter um polícia ali na frente. Tá chegando o dia de pagar imposto, tu tem que ter dinheiro, tem que pagar as férias do funcionário, tu tem que ter dinheiro. Não uma opção de, não, quando chegar eu vejo. E aí aquilo, pegar dinheiro com quem? Não, no banco já não dá mais, tem que achar um agiota. E aí você entrou num rolo que não faz sentido. Mas tu sabe, Marrone, que eu ouvi de um mentor meu recentemente até. A gente estava tendo uma conversa, assim, sobre planejamentos, plano de ação, e ele me trouxe a seguinte frase. Ele disse assim, Mica, por que ele trouxe isso? Só para dar mais contexto. Eu trabalhei muito tempo no offline. Eu estou entrando no digital agora. Eu não sou cria do digital, né? E muito pelo contrário, para mim foi um processo de aceitação, de autoconhecimento, posicionamento, e agora um plano de ação para eu ir para o digital. Eu sou completamente criada e toda a minha estrutura veio do offline. E agora, senti a necessidade, preciso criar um plano para ir para o digital. E eu ouvi de um mentor meu, Mica, só que você precisa entender uma coisa. Antes de correr, você precisa caminhar. E quando a gente fala da estrutura do plano de ação, é a mesma coisa. Sim, o empresário, quando ele tem um pouquinho mais de experiência ou de cabeça aberta para receber o conhecimento, ele consegue olhar um pouco mais para o macro. E daí a gente está falando de um calendário de 12 meses. Só que esse já é o cara que ele tá numa velocidade um pouquinho maior. Tá correndo já. Já tá correndo. Eu não queria falar, mas sobre o cara já tá correndo. O cara que De agora... levinho, tá. Hoje é o quê? 29 de janeiro e a gente tá falando que tem que pensar no 13º. Poxa, são mais de 10 anos de experiência com empresa. Mas o cara que abriu um negócio agora, que tá começando agora tá iniciando com o seu extra na gestão de milhas, tem que caminhar. Então, projeta primeiro a tua semana. Projeta a tua semana, avalia o teu mês, olha para o mês. E é por isso que eu gosto da metodologia de OKR. Porque ela diminui. Olha, qual é o teu objetivo primeiro? O teu objetivo é vender uma consultoria. É ter um cliente ali para te fazer a organização das milhas e o aproveitamento dos pontos de cartão de crédito. Foca nesse avalia os teus resultados, apresenta para o teu mentor quais foram as tuas dores e as dificuldades.
mas reduz. A galera já quer logo correr. A galera acha que vai abrir um arroba, vai postar alguma coisa comercial no Instagram e vai ficar rico. E não é mais assim, gente, quem dançou na pandemia no TikTok dançou. Agora esse mercado Dancinha tá mais não dá concorrido. Não dá pra ser no feeling, tem que ter estrutura. Sabe que eu vou fazer minha última contribuição e depois eu vou pedir para te dar um checklist pro pessoal. Você sabe que eu passei por uma situação que, falando do correr e do caminhar, porque a gente não sabe o caminho. Você ligou o Waze e disse, tá, vai ter algumas coisinhas aqui, mas vamos indo porque tem que ir. Só que no caminho você vai tendo ideias e vai organizando, porque já tá meio planejado que precisa ser feito algo. Vou dar um exemplo. Eu criava conteúdo pro YouTube todos os dias. Eu ainda crio, mas naquela época eu criava todos os dias. E aí eu precisava viajar para trabalhar. E eu não tinha mais o horário para criar conteúdo, porque eu gastava 5 horas indo e vindo. Eu morava em Sapiranga e trabalhava em Santa Cruz do Sul. Uau. 5 horas indo e volta. Bah. Eu pensei, ferrou minha vida, porque eu não vou conseguir, mas ok, deixa fluir. E aí veio um momento eu pensei, peraí, mas eu dirijo por 2 horas e meia. E se eu gravar o vídeo no carro? Eu coloco a câmera ali, que hoje é comum, né? E saio falando. Só que aquilo foi uma necessidade, que o caminho me mostrou. E as pessoas estavam elogiando porque eu criei o quadro Dirija Comigo. Então eu pegava um assunto e conversava por 20, 30 minutos. E o pessoal adorou aquilo. Só que foi algo completamente sem querer e da necessidade. Só que eu estava caminhando, eu estava dirigindo, né? Se eu ficasse parado e falasse, não, chega, gente, acabou o canal porque eu tô dirigindo. Agora eu preciso. Eu teria perdido o melhor momento do meu canal, porque as pessoas comentavam, cara, tu passou na frente da minha casa. Pô, meu pai estava ali parado, o caminhão do meu pai estava ali. Meu Deus, olha só. E porque a qualidade não era boa, porque você tinha que dirigir, daí tinha um barulho, daí tinha uma buzina, daí tinha... Mas vamos embora, entendeu? A vida é o vlog de hoje em dia, né? Só que eu fazia isso aí há 8 anos atrás, sem querer, numa necessidade. Então, Mas aí a gente volta para aquele ponto e isso é algo que eu sempre falo para todo mundo que se conecta comigo de alguma forma. Faça o melhor com o que você tem em mãos nesse momento. Sim. Não coloque empecilho, sabe? Semana que vem vai chegar, daí eu vou começar. Ou eu vou comprar, ou não sei o quê, Esperando sabe? virar o mês. Não, começa hoje. Faz do jeito que dá. Ninguém começou excelente. E tu sabe que, assim, vai começar ruim. Agora, é melhor começar ruim hoje do que começar ruim daqui a, né, um mês. Tu vai perder o tempo, vai passar de qualquer forma. E deixa eu te pedir pra gente fechar aqui, tá? Porque senão a gente Sim. vai longe, né? Tu sabe que a gente vai até a Sim. tarde. Um checklistzinho aí de 3, 4 coisas que você indica pra quem está nos ouvindo e pra depois poder te seguir. Ai, que coisa A boa. pessoa te marcar e dizer, ó, estou fazendo. Olha só, eu não sou tão boa de memória, eu preciso ter tudo documentado, eu anoto tudo, então eu trouxe algumas coisas Boa. aqui do checklist, tá? Então, o primeiro ponto que eu também acho que para qualquer segmento, seja no digital, seja no offline, é fundamental que as pessoas entendam e se empossem mesmo disso, é que se tu não conhece de pessoas, tu não conhece de negócios. Então, pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas. Tu acabou de trazer esse exemplo. As pessoas diziam que eu passava em frente à casa delas e interagiam comigo no meu conteúdo. A tua venda foi consequência disso. Então, parece... tem algumas pessoas que levam isso um pouquinho assim como ou papo de coach ou conversa, assim, para glamourizar alguma coisa. Mas não é. Hoje em dia, as pessoas pagam pelo tempo de estar contigo. As pessoas pagam para ter atenção. Pessoas se conectam com pessoas. Então, eu acho que para qualquer negócio, se tu não arrancar entendendo isso, tu não vai gerar valor na vida de alguém. E a tua venda vai ser uma venda pela O teu venda. produto pode ser, né? Um chinês vai criar um IA que vai planejar a viagem para as pessoas sozinho. Porque todo mundo é substituível, mas todo mundo é único. E acho que esse também é o segundo ponto do checklist, assim. Cara, gestor de viagens tem de monte. Gestor de milhas tem um monte. Para pagar e fazer para ti. Para que a pessoa aprenda a fazer sozinha. Mas o que te torna único? O que tu faz pela pessoa na tua comunicação, o carinho que tu entrega. A gente não fala mais sobre carinho, né? Qual é o carinho que tu coloca no serviço que tu entrega? Então, te lembra disso. Pessoas se conectam com pessoas, você é único. Todo mundo é substituível, mas você é único. O teu trabalho só tu que faz. E te empodera disso. Porque isso vai fazer com que tu te reconheça melhor no teu posicionamento. Show. E eu acho que um terceiro ponto que não tá aqui, tá aqui de uma forma diferente até, tá? Que vem ao encontro do que a gente falou antes sobre documentar. Primeiro processos e depois pessoas. Entenda qual é o teu processo de trabalho.
O que tu precisa fazer por primeiro, por segundo e por terceiro para chegar no resultado que tu quer. Isso parece simples, mas não é tão simples assim. Concordo. Eu quero vender. Primeiro, conheça de pessoas, conecte-se com pessoas, entenda de pessoas, converse. Depois você vai vender. Então, primeiro processos e depois as pessoas. As pessoas são treináveis. Se o processo for bom, qualquer pessoa consegue fazer. Consegue ser treinável. Se eu perder meu funcionário, vai acabar a minha empresa. É porque não tem processo? Exato. Tá tudo na cabeça dele e, na verdade, ele talvez entenda mais que você, né? Exatamente. Teu medo é esse, na verdade. A empresa é ele, pra ser sincero, né? É. Se ele sair, ele leva... E uma empresa, para ser uma empresa de verdade, tem que ser um organismo vivo. Ela tem que funcionar acima de tudo e de todos. Né? E eu acho que também não está nesse checklist que eu trouxe, mas o último ponto, assim, para encerrar, é esvazie a sua xícara. Hoje em dia, o mundo não é mais de quem é mais forte ou mais inteligente. Hoje em dia, se destaca no mercado quem tem a melhor capacidade de adaptação. Até porque muda toda hora, né? Qualquer coisa. Pandemia, Esvazie a enchente, xícara. Esteja disposto a reaprender. A gente precisa aprender a reaprender. Eu tenho um treinamento que tinha uma foto de um barquinho afundando e estava escrito assim, mas sempre foi assim. Mas não é mais. Sempre foi assim, mas não é mais. Então, esteja disposto a reaprender. Conheça de pessoas, você é único. Primeiro, processos e esteja disposto a reaprender. Show, Acho tem que esse bastante meu trabalho. checklist. Tá, pessoal? Coloquem em prática, anotem num caderninho. Vai lá, Micaela.transforma ou Isso Micaela? mesmo, Isso? Micaela.transforma. Micaela.transforma no Instagram. Manda pra ela lá, que eu tenho certeza que ela vai curtir. E lembrando que dia 17 e 18 de abril a gente vai ter o Sul Milhas, que é uma imersão de 2 dias em Porto Alegre, é o maior evento do Rio Grande do Sul. A gente está na 3ª edição e é sobre isso, assim, é sobre sair de lá com um plano de ação. Eu, Coisa boa. inclusive, falo, ninguém vai sair daqui com dúvida do que fazer. Você vai sair com dúvidas de como fazer. Mas vai ficar claro para você o caminho. Vou me tornar um gestor. Perfeito. O meu objetivo foi cumprido. Como? Agora você tem que buscar as ferramentas. Posso te ajudar, ou talvez a pessoa já sabe, já tem, né? Mas ela precisa estudar. Então, gente, muito obrigado, tá? Quero agradecer também a Micaela. Obrigado pela presença, tá? Acho que agregou muito pro pessoal. O pessoal vai te seguir lá. Eu vou deixar o @ dela aqui na descrição para vocês, assim como o link para inscrição do nosso evento, certo? Quer mandar beijo para alguém aí? Quero mandar beijo aí para minha equipe da minha empresa, né, da academia que a gente abriu tem pouco tempo. Quero deixar um grande beijo para os meus mentorados. Gente, obrigado Marrone por ter feito o convite. Conta comigo aí sempre. E quero deixar um beijo também pro pessoal do Clube Next. Estejam no meio de empresários. O ambiente também muda o teu jogo. Então, um beijo pra galera do Clube Next. Foi muito importante na minha vida. Obrigado e conta comigo sempre. Certo, gente? Valeu, obrigado.